Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, diretamente aqui de Orlando, me preparando para viajar amanhã ainda para Atlantic City, onde o Flamengo chega, vai se concentrar no hotel na cidade de Atlantic City e vai estar treinando lá até os jogos que vai fazer na Filadélfia, né? Depois o Flamengo segue aqui para Orlando, mas a gente chegou por Orlando, vai embora depois para o Brasil por Orlando. Espero que após o último dia da Copa do Mundo de Clubes, né? Eu quero que o Flamengo saia daqui, né, campeão. Se Deus quiser, é difícil, mas a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar. Eu não vou falar que é a última esperança, a esperança é a última que morre, porque eu quero que o Esperança nessa daí morra, né? Pelas mãos do Flamengo, pelos pés do Flamengo, né? Flamengo que enfrenta o Esperança no dia 16 agora, então é o primeiro jogo do Mengão aqui na Copa do Mundo de Clubes. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando você de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, né? E também é diversão, não é investimento. Também estamos aqui com a parceria com a Placar TV, você pode se inscrever agora mesmo na Placar. A gente tem o nosso programa às 6 horas da tarde do Brasil, Placar Aberto. A gente está subindo esse vídeo aqui agora e você já pode acompanhar direto lá o Placar Aberto na Placar. Olha só, eu quero também agradecer a Caravana do Haroldo, né? Viajei muitas vezes esse ano com parceria com a Caravana do Haroldo. Você pode garantir as viagens do Mengão, Libertadores, na Caravana. Eles não te deixam no aeroporto, não te deixam sem ingresso, né? Tem muita gente que faz isso. A Caravana do Haroldo não, é séria e se preocupa com o torcedor do Flamengo. É de torcedor do Flamengo para torcedor do Flamengo, tá? Também lembrar você que você pode emagrecer com saúde na Mais Cabelo com o programa Mais Slim. Tá aí no comentário fixado também o link dos produtos da Mais Cabelo. Então vou chegar aqui agora falando sobre esse karma que é o Zenit na vida do Flamengo, né? É impressionante, gente. Foram muitas vezes Claudinho, Wendel, né? Tentativas de contratação de jogadores do Flamengo, que eles sempre ficam ali tentando seduzir, oferecendo mundos e fundos, sempre atrapalhando a vida do Flamengo. O Flamengo, todas as vezes que tentou contratar jogadores, quando já tinha jogador até acertado com anúncio pronto, eles voltam atrás. Os russos lá do Zenit são muito complicados, muito. É uma situação que o Flamengo já deveria ter isso, que nunca iria negociar mais com eles, nunca iria tentar mais nada com eles. E eu acredito até que tenha isso, apesar de ter sido com outra gestão, eu acredito que isso tem certas coisas que passam de uma para outra. E essa deve ser uma situação que o próprio torcedor do Flamengo não aguenta falar em Zenit. E o que aconteceu é que eles ficam sempre assediando os nossos jogadores, e agora a mesma coisa com o Gerson. E a gente não é ingênuo também, a gente tem que falar. O pai do jogador e o empresário lá, o Carlos Leite, e o próprio jogador acabaram aceitando, acabaram deixando que isso acontecesse. Mas a situação pode ter a reviravolta que a gente falou mais cedo, e ainda teve a questão agora do Ancelotti, que, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Só que eu queria falar sobre isso. O Flamengo, com essa situação que vazaram aí, que o Flamengo estaria tentando contratar o Wendel e pagar a diferença, tal. Não tá, gente, não tem nada, não procede, não tem nada. O Flamengo não está tentando contratar o Wendel. Eles tentam, a todo momento, evitar de pagar o valor integral da multa sem parcelar. Eles não querem, para eles queriam parcelar, perder de vista. Essa é a realidade. Só que para os caras, né, eles vão criando essa situação, dizendo que vão depositar a multa e tudo mais, agora não podem nem pagar, porque falaram que tem a questão lá geopolítica, né? Que os russos não podem fazer transferências internacionais, que saiu no Globo. Então é um problema em cima do outro, mas o estrago já está feito. Eles já criaram um desgaste do Gerson com a diretoria, do pai do Gerson também, que já tinha um desgaste, o atleta Marcão, né, que o próprio BAP chamou. Eles aumentaram o desgaste do staff do Gerson com o clube, aumentaram o desgaste do jogador com o clube e criaram um desgaste que nunca existiu, né? Porque vale a gente lembrar que quando o Olympique quis contratar ele não queria ir, ele só foi para ajudar o Flamengo. O Flamengo precisava do dinheiro e ele foi, não sei se vocês se lembram, ele quis ir para ajudar o Flamengo. O Gerson foi bacana daquela vez, ele não queria, mas aí acabou aceitando ir pro Olympique. E aí, gente, agora a situação muda, né? Eles conseguiram mais uma vez desgastar o jogador com a diretoria e com a torcida, que era agradecida a ele, eles desgastaram o Gerson com a torcida agora. Eles conseguiram isso.
Mais uma que o Zenit consegue. Isso é inacreditável. E aí o Ancelotti foi perguntado sobre a questão do Gerson e, cara, eu volto a dizer, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu fiz uma leitura interessante do que ele falou. Ele fala assim, falamos desse tema. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começar o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que outros. Olha aí. Ele já deixando claro que na Rússia o campeonato não é tão exigente, né? Não é um campeonato tão forte assim, que o Gerson vai para lá. Vale lembrar que o Luiz Henrique foi e não foi mais convocado. O Claudinho tá lá jogando um bolão, mas não é convocado. O Wendel jogando um bolão e não é convocado. E aí? Como é que explica isso? O Gerson vai se esconder no futebol russo? E aí ele deu esse recado. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que outros, mas o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. Mas tem campeonatos mais fortes que outros. Para bom entendedor, meia palavra basta. Será que o Gerson vai querer se esconder na Rússia? Mas agora que vá, né? Que vá, o Flamengo vai receber aí 25 milhões de euros, mas será que eles vão poder pagar? Se não puderem pagar, eles já conseguiram o que para eles deve ser muito bom, né? Vale lembrar que eles fizeram aquele eu tenho, você não tem, com os jogadores do Flamengo, que o Flamengo queria contratar, lembra? Claudinho, Wendel, etc. Botando um monte de jogador lá na figurinha. Eu tenho, você não tem. O Zenit fez isso com o Flamengo. Eles se acham os maiorais, né? Então o Flamengo não tem que aceitar nada. A verdade é essa. Mas, infelizmente, eles já conseguiram criar uma animosidade, criar um desgaste no Flamengo. Mais um. Olha, o Flamengo vai ter aí um Aeroflá para receber os jogadores no aeroporto, os jogadores que estão embarcando para cá, para os Estados Unidos. Um esquema especial de trânsito nesta quarta-feira, tá? A partir das 16 horas, vai ter um esquema operacional em 2 pontos. Ninho do Urubu, Vargem Grande, e terminal do Fundão do BRT, Cidade Universitária, tá? O trajeto sai às 20h30 do Ninho do Urubu, rota monitorada até o Galeão, Estrada dos Bandeirantes, Avenida Abelardo Bueno, Ayrton Senna, linha amarela, linha vermelha, Galeão. Então, esquema especial, tá? Com rota monitorada. Acesso ao terminal de cargas, fechamento preventivo a partir das 18 horas, fechamento total da Ponte Velha às 20h30, podendo ser antecipado caso haja ocupação pelo público, linhas de ônibus desviadas, trânsito direcionado à Ponte Nova, tá? Então, a liberação total das vias prevista para 22h30 de quarta-feira, 138 câmeras e 2 drones monitorando o trajeto, sala da situação do Correio, com layout especial, equipes da CEOP, 7 Rio, GM Rio e forças estaduais em operação integrada. Então a torcida do Flamengo vai abraçar os jogadores rumo à Copa do Mundo de Clubes e a operação já está toda feita. Olha só, ex-jogador do Vasco preocupado com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O atacante brasileiro lá do Esperance, o Ian Sassi. Ontem um torcedor do Esperance, que estava lá na empresa que aluga o carro, torcedor tunisiano, torcedor do Esperance, gosta do Flamengo, queria uma camisa do Flamengo, até fiquei de levar uma camisa do Flamengo para ele. O cara acompanhou, ele estava no jogo, o Flamengo, ele ganhou a camisa do Flamengo num jogo de 93 que o Flamengo ganhou do Esperance, e ele falou, tem um atacante brasileiro, tem um jogador brasileiro, não lembro se acho que não é atacante não, é o atacante brasileiro, o Ian Sassi. E ele falou desse Sassi, lembra, velho? Um atacante lá do time da Tunísia? Ele falou de um Sassi. Então, aí esse jogador é ex-Vasco e a principal aposta ofensiva do Esperance da Tunísia. E aí ele foi responsável pelos gols da equipe, né? Recentemente, e será aí uma das ameaças à defesa rubro-negra. E conhecendo o futebol brasileiro, o Ian revelou em entrevista ao UOL que tem ajudado seus companheiros na preparação para o duelo. Segundo ele, os atletas do Esperance o procuram com frequência para obter informações sobre o Flamengo e ele tem compartilhado vídeos e análises do estilo de jogo do Flamengo. É o infiltrado brasileiro lá tentando ajudar o time dele contra o Flamengo.
Ele disse que alerta os colegas sobre o toque de bola, característico do futebol brasileiro, e sobre a qualidade técnica do elenco rubro-negro. Essa postura demonstra um esforço do time tunisiano em se preparar bem para o desafio. Tá? O Ian Sassi chegou a se contradizer ao afirmar que o Esperance não está preocupado com o Flamengo. Segundo ele, a equipe tunisiana se enxerga em posição superior e entende que o time brasileiro é quem deve estar atento ao confronto. Que soberba, hein? Atacante ex-Vasco lá do Esperance, dizendo que é o Flamengo que tem que se preocupar com eles. Que soberba, hein? Que soberba do time do Esperance, hein? É o Flamengo que tem que se preocupar com eles. É o Flamengo que tem que se preocupar. É, rapaz. Que loucura, hein? Olha só. Também vou falar então aqui, já que ele falou isso, que é o Flamengo que tem que se preocupar, eu vou trazer aqui uma informação importante, tá? O Felipe Luiz, o esquema do Felipe Luiz, o esquema do Flamengo lidera ranking de pressão alta e supera gigantes europeus. A característica marcante do estilo de jogo do Felipe Luiz, a pressão alta, tem sido uma das maiores armas do Flamengo em 2025. Segundo a análise do Observatório de Futebol CES, o Flamengo é o líder mundial em média de profundidade de pressão no campo. E aí o Flamengo, no top 10, é o primeiro com 59,04 de pressão. O Bayern, segundo, 57,16. O Arsenal, terceiro, 57,16. O Manchester City, 57,01. E o Barcelona é o quinto. Tá? Aí na sequência vem com 56,46. Aí depois vem Retafe, PSG, Bolonha, Lille e Olympique de Marseille, tá? Então o Flamengo aí, impressionante, cara, é o time que mais faz pressão no adversário, né? Uma loucura, cara, eu vou dizer para vocês, Flamengo do Felipe Luiz pode surpreender muita gente na Copa do Mundo de Clubes. Já falei mais cedo, falo de novo, o Jorginho tá aí liberado para jogar, né? Saiu no BID, publicado no BID o nome. Também que foi confirmado nesta segunda-feira que o Napoli anunciou que o Real Betis exerceu aí de forma definitiva a cláusula de compra do zagueiro Natan, ex-Flamengo, tá? Como clube formador, o Flamengo tem direito a 3,5% da operação. Com isso, o Flamengo embolsa 315 mil euros, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual. Tá? Então, um dinheirinho a mais aí que o Flamengo recebe para ajudar na folha salarial. Tá? Foi revelado pelo Flamengo. E aí o Flamengo, então, recebendo, né, 2 milhões de reais aí da operação. Cara, melhor que nada, né? Melhor que nada, mais um dinheirinho aí para o Flamengo utilizar e poder ajudar a pagar a folha salarial. O Flamengo divulgou o boletim médico do De La Cruz e do Gonzalo Plata. Os dois jogadores, então, devem estar à disposição para o jogo contra o Esperance. Vale lembrar que o Gonzalo Plata não sente dores, falei mais cedo, e que o De La Cruz ainda vai participar dos 2 últimos treinos aqui nos Estados Unidos antes do jogo de estreia. 2 treinos antes ele participa para já se preparar para poder jogar. É isso, eu volto mais tarde ou amanhã, logo cedo, às 5 horas da manhã, com mais notícias do Mengão para vocês. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e participar do Placar Aberto na Placar TV, parceira nossa aqui nos Estados Unidos. Valeu!